Você já viu na beira da pista alguma mulher de branco? Era uma moça que depois que morreu, o corpo ficou lá, intacto. Quem ouve essa frase já fica curioso para entender do que se trata. O texto é sobre uma das lendas que percorrem gerações em Piracicaba, São Paulo, e assombram alguns dos principais pontos históricos da cidade. Para perpetuar as histórias que podem se perder na memória dos antigos, uma historiadora da cidade trouxe os roteiros de terror em linguagem infantil para contar em livros as lendas da cidade. Quem cita a moça morta que teve o corpo preservado é a presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, IHGP, Valdiza Maria Caprânico, colaboradora na pesquisa histórica sobre as lendas da cidade. Segundo ela, a lenda conhecida como Inhala Seca diz que há muitas décadas uma moça, provavelmente uma escrava, morreu de tuberculose e foi enterrada em um antigo cemitério, onde hoje funciona a Escola Estadual Moraes Barros. O cemitério existiu mesmo ali no centro, afirmou Valdiza. Metade era para os brancos e metade para escravos e negros. Depois foi transferido para onde hoje é o Cemitério da Saudade, completou. Tempos depois da morte de Inhala, os esqueletos que estavam nesse cemitério seriam levados para um novo local. O túmulo dela foi desenterrado e, para a surpresa do coveiro, o corpo estava praticamente intacto dentro do túmulo. Nessa parte da lenda, existem algumas versões, mas todas chegam a um resultado. Inhala Seca assombra a cidade. O que mais se conta por aí é que, por ser tão magra e ter morrido de tuberculose, ela vai atrás de crianças que não se alimentam adequadamente. Outros já contam que Inhala assombra a pedreira que fica na estrada do Bongue. Alguns juram ainda que o corpo sumiu do cemitério quando foi desenterrado uma segunda vez, e que hoje assombra quem vai atrás de um suposto tesouro. Independente de qual versão da lenda é contada, o fato é que fez parte da infância de várias gerações, inclusive de Valdiza. Minha mãe já conhecia a história e contava para a gente que morria de medo. A criançada ficava apavorada. Zrênia Ivana Negri, escritora, poetisa, integrante da Academia Piracicabana de Letras e do IHGP, que reúne nos livros infantis as lendas da cidade, conta que quando era criança tinha medo da assombração piracicabana. Eu era muito magrinha, aí minha tia falava, tem que comer, senão vai ficar igual Inhala Seca. Aí eu comia porque tinha medo, contou aos risos. Apesar disso, ela tem um palpite sobre o que gerou a lenda. Na época, costumavam tomar muitos remédios no diagnóstico de alguma doença, e quando morria, o corpo demorava a se decompor por causa disso, explica. Não há como saber o que de fato aconteceu, mas a parte do cemitério é verdadeira. Antigo descanso. A história do cemitério segue sem muitos registros. Tudo o que se sabe até agora foi com os poucos documentos que restaram da época. De acordo com Valdiza, por volta do ano 1820, mas sem exatidão, o governo da época considerou construir o Cemitério da Saudade. Somente na década de 1860 que o terreno foi comprado e funcionou inicialmente para o enterro de protestantes apenas. Em 1890, houve a municipalização do cemitério e todos poderiam ser enterrados lá. Valdiza conta que, na época, os restos mortais dos negros ficaram no antigo cemitério, já que eles, por serem escravizados, não tinham dinheiro para mover os esqueletos até o da Saudade. Por causa do preconceito, ficou ali, lamentou. Depois de décadas, foi construído um prédio no local que serviu como cadeia por alguns anos. Em 1900, a construção foi adaptada e virou o Grupo Escolar Moraes Barros, onde hoje funciona a Escola Estadual Moraes Barros, mas os restos mortais que ficaram por lá nunca chegaram a ser tirados. Apesar de ser uma lenda muito conhecida, as novas gerações nem sabem quem foi Inhala Seca, ou que ali na escola tinha um cemitério antes, explica Valdiza.
Créditos à página Casos de Assombração.